Olá, seja muito bem-vindo ao canal Refúgio Histórico. Eu sou a Aline Favalli e hoje eu vou compartilhar com você um tema muito interessante, que é a história da Igreja Cristã. Você sabia que a história da Igreja ela é dividida em 6 períodos marcantes e que toda essa trajetória moldou a Igreja como conhecemos hoje? Fique comigo até o final e conheça cada um desses períodos. Quais os fatos interessantes e marcantes de cada um deles? Desde o início, a igreja passou por várias mudanças e também por eventos que marcaram e que moldaram a igreja como conhecemos hoje. Cada um desses eventos eles foram importantes e marcantes na fé cristã. Vamos conhecer cada um desses períodos agora. O primeiro período da igreja é conhecido como a Igreja Apostólica. Esse período ele começa a partir da ascensão de Jesus Cristo aos céus e se estende até a morte do último apóstolo, que foi João. Esse período ele começa mais ou menos em 30 depois de Cristo, quando Jesus é assunto aos céus, e vai até a morte de João em 100 depois de Cristo, aproximadamente. É importante a gente entender que a história ela não é delimitada assim, a gente coloca datas para poder marcar esses períodos, mas acontece uma transição entre esses períodos. Então, é importante a gente entender que esse primeiro período da igreja, ela é conhecida como a igreja primitiva. Os principais acontecimentos, eles estão registrados no livro de Atos. Lá a gente encontra Paulo fazendo as viagens missionárias, Pedro também exercendo o apostolado e também alguns dos outros apóstolos, né, que propagavam o evangelho de Cristo e fundaram a igreja. Então, no caso de Paulo, a gente tem registrado na Bíblia 3 viagens missionárias e ele ia de cidade em cidade fundando igrejas. Pedro e Paulo eles são os principais protagonistas desse período. Esse período ele se inicia com aquela promessa que Jesus diz quando é assunto aos céus: mas recebereis poder do Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa promessa ela é feita para os discípulos quando Jesus está subindo aos céus, né? E aí sim acontece Pentecostes, eles começam a propagar o evangelho e aí vai se difundindo e crescendo o número de cristãos. Tá? Esse é o primeiro período da igreja, a igreja apostólica. Né? Como o próprio nome já diz, a principal marca desse período são os atos dos próprios apóstolos de Jesus. No finalzinho desse período da igreja apostólica, começou a haver muita perseguição aos cristãos. Então, muitos dos discípulos, eles morreram como mártires. E aí começou a haver essa perseguição que deu início ao próximo período da igreja. Então, perceba que há uma transição entre esses dois períodos. A partir de 100 depois de Cristo, inicia o segundo período da igreja, que é a igreja perseguida. O Império Romano começou a oprimir o povo cristão e ele perseguiu o povo cristão. Muitos cristãos foram mortos nesse período. Ele vai desde o finalzinho da era apostólica, né, no caso 100 depois de Cristo, e se estende até 313 depois de Cristo. Então foi aproximadamente 200 anos de perseguição à igreja. Porém, houve um efeito inverso, porque quanto mais a igreja ela foi perseguida, mais ela expandia. A ideia era acabar com os cristãos, mas os cristãos tiveram a fé fortalecida e quanto mais eram perseguidos, mais tinham convicção daquilo que diziam, mais eles tinham certeza dessa fé e continuavam a propaganda. Então a igreja, em vez de diminuir, ela começou a expandir, mesmo nesse período de perseguição. E ele se estendeu até 313 depois de Cristo, com o Edito de Milão, que foi quando Constantino falou assim, ó, basta, chega de perseguição à igreja. Houve uma junção da igreja com o império. Constantino determinou que a partir daquele momento haveria paz para a igreja, não mais perseguição aos cristãos. E aí iniciou-se o terceiro período da era cristã, que é a Igreja Imperial. Esse período ele se estende de 313 depois de Cristo até 476 depois de Cristo. Foi a partir deste momento com Constantino que o Império Romano tornou oficial o cristianismo como a religião do próprio império. Houve uma grande influência do governo sobre a igreja cristã. E aí fez com que ela se expandisse e alcançasse mais terrenos, novas áreas. Porque agora estava não somente autorizada o exercício da fé cristã, como também apoiada pelo próprio governo. Esse foi um período de paz para a igreja cristã e que se estendeu até 476 depois de Cristo. Esse período chegou ao fim quando houve a queda do Império Romano. O cristianismo
que estava agora como religião oficial do Império Romano, ele passa por uma mudança interessante, porque houve a queda do Império Romano. Então agora a igreja não estava mais amparada pelo Império Romano. Porém, como houve a disseminação da igreja por vários lugares na Europa, agora a igreja ela passa a ser um ponto central na Europa. E aí dá-se início a uma era que durou aproximadamente 1000 anos, que é a era da igreja medieval. Nesse período, a igreja ela tinha grande poder nas suas mãos. Diferente do período anterior, que a religião cristã estava sob o domínio do imperador, agora eles passam a ter um poder político muito forte no período da era medieval. Por isso ficou conhecida como a Igreja Medieval. Esse período da Igreja Medieval, ele vai de 476 d.C. até 1453. Então foram praticamente 1000 anos. A Igreja passou por esse período medieval sendo responsável tanto religiosamente quanto politicamente. Então tudo o que acontecia sob as ordens da igreja. Agora ela não estava mais submissa ao governo, mas ela atuava como governo nesse período. Por isso houve muitos momentos gloriosos e interessantes para a igreja, porque já não era mais perseguida, mas tinha nas mãos o poder, como também momentos de conflitos como as cruzadas. Apesar desses conflitos, a igreja ela se manteve no poder por praticamente todo esse período medieval e foi expandindo os territórios. Porém, agora ela preparava o terreno para o que haveria de ser chamado de a reforma. Como eu disse, os eventos eles não são fixos, as datas não são fixas, são aproximadas. Os historiadores determinaram que o fim da era medieval, da igreja medieval, aconteceu em 1453. O terreno foi preparado até 1517, quando de fato houve a reforma protestante feita por Martinho Lutero. Em 1517, Martinho Lutero ele faz uma reforma, o tema de agora não é este, mas ele faz uma reforma interessante na igreja, porque ele apresenta pontos que contradiz o que a igreja pregava naquele momento. A partir dele, houve então a reforma protestante, o que fez com que a igreja ficasse dividida, porque também houve a contra-reforma. Então, houve um momento de embate entre esses dois pontos de vista na igreja. É nesse período que há a divisão entre a igreja católica e a igreja protestante, porque até então a igreja cristã era conhecida como uma única igreja, e aí a partir da reforma de Martinho Lutero houve essa divisão, né, essa ruptura entre os pensamentos ideológicos da igreja. Então continuou-se a igreja católica e aqui do outro lado a igreja protestante. Outros nomes proeminentes surgem nesse período, como Calvino, né, João Calvino, até que em 1648 é feito um tratado de paz que mantém as religiões independentes. E aí, nesse período, além de haver paz entre as religiões cristãs, surgem novas vertentes cristãs. Chegamos então a 1648, quando houve o último período da igreja que se estende até os dias de hoje, que é chamado de período da Igreja Moderna. Esse período ele é marcado por grandes avivamentos. Este período moderno ele se estende até hoje e foi marcado por grandes missionários, por grandes avivalistas que continuaram a propagar o evangelho e a expandir a igreja para outros continentes, para outros lugares onde o cristianismo foi levado adiante. E este é o período atual da igreja, a Igreja Moderna, que se estende de 1648 até os dias atuais. Então, se você é um cristão, você pertence a este período, independente da vertente do cristianismo que você segue. Agora fica mais fácil entender como que houve essas divisões e como que foram determinados os períodos. Apesar das perseguições, os conflitos e dissensões que houve em toda a história da igreja, hoje sabe-se que se você professa uma fé cristã, você faz parte dessa igreja moderna e que ela alcançou povos inimagináveis há tempos atrás. Se você é um cristão, você faz parte dessa história também. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, porque você estará contribuindo para novos conteúdos como esse.